Eu cumprimento a todos com a paz que há em Cristo Jesus. Graças a Deus. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e verso 1. Depois vamos deixar os irmãos sentar, ficar à vontade. Aleluias, uma palavra conhecida, aleluias, da Bíblia Sagrada, mas uma palavra poderosa, aleluias. Mateus capítulo 4 e verso 1, aleluias. Estou muito alegre esta noite, aleluias, por poder estar na casa de Deus, agradeço a oportunidade, aleluias, mas fico muito feliz, aleluias, de ver você aqui nesse lugar, de ver você na casa de Deus, aleluias, cada um de você, aleluias, por estar na casa de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Porém, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o até a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Podem tomar os assentos, em nome de Jesus. Aleluias. Não saia do teu propósito. Nada que aconteça saia do teu propósito. Aleluias. Já sentimos aqui a presença do nosso Deus. Os hinos da harpa, os hinos abençoados, a palavra introdutória que nos disse que, aleluias, 5 subiram e 5 ficaram. Aleluias. Na Bíblia diz que são 5 insensatas que ficaram. Mas hoje nós podemos ver que pode ficar também alguns fracos, alguns desanimados, alguns que, quem sabe, entraram nesse deserto e foram tentados e não conseguiram passar. Aleluias. E nós, como igreja, temos que olhar, chorar com os que choram. Aleluias. Correr atrás do nosso irmão. Aleluias. Fazer de tudo por ele. Aleluias. Que muitas das vezes enfrentou e não conseguiu passar. Aleluias. Então a Bíblia começa dizendo que a seguir
A seguir do quê? Nós vamos olhar o contexto que fala que Jesus, ele resolveu por si próprio ir se batizar com João Batista. Aleluias. E esse João Batista, ele disse que ele estava batizando para o arrependimento de pecados, mas que ia vir um que era muito maior do que ele, e que ia batizar com o fogo e com o Espírito Santo. Aleluias. E o fogo e o Espírito Santo é o que fortalece o homem, é o que fortalece a mulher. Aleluias. E Jesus foi até o batismo, aonde João estava batizando. E João disse: eu que deveria de ir a ti, mas tu vem a mim. E aí Jesus disse: não, mas para se cumprir toda a justiça, me batiza. Aleluias. E João batizou. Quando a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele já logo saiu da água. E a Bíblia diz que os céus se abriram. O Espírito Santo de Deus desceu no símbolo de uma pomba e repousou sobre ele. Aleluias. E ainda se ouviu-se uma voz do céu, que dizia assim: este é o meu filho amado, na qual a minha alma se compraz, ou que a minha alma tem prazer. Aleluias. Aquele momento foi um momento lindo, porque Jesus saiu dali, comprovado por ele e por aqueles que viram que Deus tinha derramado do seu Espírito Santo, que Deus tinha, aleluias, falado que ele era o Filho amado. Então ele estava, aleluias, vamos se dizer nos dias de hoje, cheio do Espírito, forte, firme na caminhada. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado. Aleluias. Nos evangelhos tem narrado esta passagem em Mateus, Marcos e Lucas. No livro de Lucas, somente inverte a posição das tentações, que a terceira tentação no evangelho de Lucas é colocada na segunda tentação. Aleluias. Porque muitas das vezes alguém pode ler e pode achar, aleluias, que está errado, mas está invertida somente a tentação. Jesus, cheio do Espírito Santo, agora tentado pelo diabo. Tem pregações, amados irmãos, que ele é um pouco mais fácil de pregar, e tem umas bem mais difícil, principalmente quando nós falamos do adversário e mostramos o que ele faz com os crentes, o que ele tenta fazer com os crentes, e desmascarar ele. Quando se diz, a Bíblia Sagrada, que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ainda por cima Jesus diz que ele anda ao derredor dos crentes, procurando alguém a quem possa tragar. E mais, Jesus ainda diz que nos últimos tempos, se possível fosse, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Então nós não estamos falando, amados irmãos, de um espantalho, de uma assombração que anda por aí, aleluias, assustando pessoas fracas, pessoas que acreditam em assombração. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um ser que luta 24 horas por dia para tragar a minha vida, a tua vida, a vida do crente, a vida do pastor, a vida daquele que serve a Deus.
Aleluias. É desse que nós estamos falando. E nós podemos ver que Jesus, ele padeceu, aleluia, tudo isto, jejuando 40 dias, estava fraco. E nós podemos olhar para nós e dizer: ah, mas Jesus era Deus. Foi por isso que ele venceu Satanás, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Aleluias, aleluias. Porque a Bíblia diz em João que o Verbo se fez carne. Se o Verbo se fez carne, Jesus era Deus, mas era homem. Aleluias. E nós, como homens e mulheres, sofremos essas tentações. Aleluias. A cada dia, não tem nenhum, aleluias, que esteja esquecido por o nosso adversário para dizer que não fomos tentados. Aleluias. E nós podemos dizer, como eu falei, que nós somos fracos, somos homens. Jesus era Deus, mas nós podemos olhar que Jesus, ele não usou nada da divindade de Deus para vencer o inimigo. O que ele usou? Ele usou a palavra. A palavra de Deus, ela tem um poder incalculável. Jesus não fez milagre naquele momento. Jesus não usou nada de sobrenatural. Jesus não usou força física para lutar com ele. Não é nada dessas coisas que nós precisamos usar. Aleluias. Mas Jesus usou o conhecimento da palavra de Deus. E este conhecimento da palavra de Deus, os mesmos versículos que Jesus usou lá, aleluias, eles estão escritos aqui à nossa disposição. Oh, glória a Deus! Os mesmos versículos usados por Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Em Deuteronômio está escrito. Aleluias. E nós podemos ver que Jesus foi tentado, amados irmãos, por coisas que hoje eu e você somos tentados. Jesus, depois de padecer, aleluias, 40 dias tendo fome, aleluias, é natural que ele estivesse com fome. E o inimigo, vendo qual era a necessidade atual de Jesus, e vendo a minha e a tua necessidade, é ali que ele vai investir. Aleluias. A primeira tentação, as necessidades, as nossas necessidades. E muitas das vezes nós, almejando alguma coisa que talvez conseguiríamos amanhã ou depois, mas com uma oferta mais fácil, aleluias, nós acabamos cedendo e querendo receber ela hoje. E ele oferecendo, porque ele veio oferecer coisas boas. O que ele pensa, né? O que ele está pensando que é coisas boas para nós. Mas nós temos o horário para nós receber. E Jesus, naquele momento, estava com fome, era a necessidade dele. A fome de Jesus talvez não era para hoje, era para ontem. Aleluias. Mas ele disse: não, eu vou ficar com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluias.
E para confirmar isso, no final, a Bíblia diz que quando Satanás foi embora, os anjos vieram e o serviram. Oh, glória a Deus! Aleluias! Depois, a Bíblia diz que ele levou lá na altura do templo de Jerusalém, colocou Jesus lá e disse: lança-te. Aleluias, lança-te, porque na Bíblia está escrito, ele usava a palavra, o inimigo conhece a palavra, ele usa a palavra, a única coisa que ele faz é não obedece a palavra, aleluias, e distorce para que nós venhamos a ser enganados. Está escrito: aos teus anjos lhe dará ordem para te guardarem, e não tropeçarem os teus pés em alguma pedra. Aleluias. Mas Jesus disse: não tentarás, não tenta o teu Deus. Aleluias. Hoje o que é que nós podemos ver? Aleluias, dessa tentação. Glórias a Deus. Muitos orgulhos, vaidades que não valem para nada, orgulhos, aleluias, e por os orgulhos caem. Vem o inimigo, oferece, anda assim, anda de tal jeito, mas tu quer adquirir alguma coisa, quem sabe tu escolhe um jeito mais fácil, né? Muitas pessoas ostentando, aleluias. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vaidade, orgulho no coração. Aleluias. Aí ele disse: não, mas eu vou levar, então eu vou oferecer para ele poder. Aleluias, poder. Hoje a busca de poder, muitas das vezes passa por cima do irmão, passa por cima de qualquer coisa, por poder, aleluias, e lá vai o diabo e diz assim: eu vou te dar tudo isso aí, tudo vai ser teu, mas tu tem que me adorar, aleluias, oferecendo poder para Jesus, aleluias, enquanto ainda não era o momento de Jesus receber poder, ele tinha que passar para a morte, aleluias, porque Jesus disse assim, quando ressuscitou: todo poder me foi me dado no céu e na terra. Mas o diabo queria que ele não passasse por a morte e o poder fosse ganho antes, porque ele sabia que pela morte eu e você seria salvo. Oh, glória a Deus! Eu digo, se Jesus cai nessa do poder antes do tempo, e eu digo, se eu e você queremos as coisas antes do tempo de Deus, aleluias, antes de chegarmos pela palavra, pela obediência, pela paciência, pela consagração, pela busca de Deus, aleluias, derrotando Satanás a cada dia. As ofertas que Jesus teve são as ofertas que hoje nós recebemos. E o que nos resta, nós temos que discernir o que é oferta do mundo, vontade de Deus. Aleluias. Quantos caem? Quantos não pensam no momento, não, aleluias, não avaliam as escrituras, não analisam, aleluias, e tomam a decisão: agora eu me reergo, e quando se dá de conta, estão caídos. E aí vão para Deus e querem que Deus, resolve Deus, mas não, ele não foi prudente, aleluias, ele não foi prudente. Mas Deus está aqui nessa noite. E quer nos ajudar, e quer que nós seja, aleluias, prudente.
e quer que nós buscamos a presença, a face de Deus, e estamos, aleluias, a cada dia, aleluias, neste livro santo, analisando, vendo qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E quando, amados irmãos, aleluias, parece que a vitória está custando chegar, que a vitória está custosa de ser alcançada, mas eu quero te dizer, ainda vale a pena esperar por Deus, esperar o momento do Senhor, esperar, aleluias, a hora certa, porque, aleluias, o diabo ele vem, Jesus estava lá, e recém tinha recebido aquela mensagem do céu, dizendo assim: esse é meu filho amado, Deus dizendo, mas ali estava o inimigo dizendo: se tu és, querendo provar, que Jesus fizesse algo para provar que ele era filho de Deus. A recém Deus tinha falado: este é o meu filho amado. Oh, ribassuricandarabachaias. Oh, aleluias. Este é meu filho amado. O diabo, ele questiona coisas que nós, e que eu e você já temos certeza. Certezas da nossa vida, ele questiona. Aleluias. Para quê? Para que nós vamos dar ouvido. Aleluias. Coisas de Deus, que Deus nos falou, é inquestionáveis. Se Deus falou com você, tome posse, porque se está demorando a acontecer, o inimigo está dizendo: ah, se foi Deus que falou, ah, quem sabe não foi, aleluia, quem sabe você não ouviu direito. Não, o que você ouviu de Deus é inquestionável. O que Deus tem para ti, aleluias, o inimigo não pode questionar. Não deixa ele falar no teu ouvido e questionar por coisas que no passado tu já tivesse certeza. Aleluias, aleluias. Ele está lutando e está tentando com pessoas que têm propósito. Jesus tinha propósito, Jesus tinha missão. Eu e você temos que ter propósitos e missão, aleluias, a cumprir, aleluias, e é nesses que ele vem, porque ele sabe que ali tem fruto, que ali vai dar bom fruto, aleluias, ali vai dar bom fruto. E aí ele diz assim: se tu és filho de Deus, por que que tu está com essa vida desse jeito? Por que que tu está enfermo? Aleluias. Se tu és filho de Deus, por que que a promessa ainda não chegou na tua vida? Se tu és filho de Deus, por que que tu está passando por isso, por aquilo? Aleluias. Mas eu quero decretar nesta noite: você é filho de Deus. Aleluias, é inquestionável. Nós apenas estamos passando por provação, passando por tentações, e eu quero te dizer nesta noite, que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Mas por que que eu estou tentado? Por que que eu estou sendo provado? Aleluias, tu está sendo provado para ser aprovado. Aleluias. E se tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. Aleluias. Ceder ao inimigo. Aleluias. Mas enquanto nós, ribachandarábias, estiver na dispensação de Deus,
enquanto eu e você estiver na dispensação do Senhor, observando esta palavra pura, esta palavra de poder, amados irmãos, palavra que desfaz todo laço, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que nos livra das mãos de Satanás. Enquanto eu e você estivermos observando, não tem para ele. Ele é um fracassado, aleluias. O diabo é um fracassado, aleluias. Ele oferece coisas que nem tem. Ele subiu ao monte e disse: eu te darei esses reinos. Mas o reino não era dele, o reino era de Deus, aleluias. Mas se transforma essas pedras em pão, aleluias. Ele não tem nada para dar, então ele poderia ter oferecido pão para Jesus, aleluias, pegado um pão e dado para ele, mas ele não tem nada, nem para Jesus, nem para mim, nem para você. Oh, aleluias, ele não tem nada, ele oferece o que não é dele, e o que ele quer é que nós vacilamos e pisamos, aleluias, no espinho do pecado, aleluias. Desde o princípio, amados irmãos, ele lutou contra a criação de Deus. Ele lutou com Adão no paraíso, ele lutou com Jesus, e ele luta comigo e com você. Com Adão foi os mesmos propósitos. Ele disse aí, essa fruta é boa, aleluias, e a boca, estava com fome e comeu. Se tu não comer, aleluias, se você comer, você vai ser igual a Deus, poder. O homem sempre esteve, aleluias, buscando essas coisas, que são boas, mas dentro da vontade do Senhor, dentro do horário de Deus. Oh, aleluias. Nesta noite, eu não sou mais do que ninguém, mas ele está sendo desmascarado na minha e na tua vida. Oh, Rabacandarévias, e a igreja triunfante, amados irmãos, vai marchar até aquele dia glorioso, que o Senhor voltar, que abrir-se as portas, e ouvir-se o grito: aí vem o noivo. Oh, aleluias, e que possamos nós estar todos abraçados, irmãos, indo ao encontro do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, vamos buscar o triste, vamos buscar o fraco, vamos buscar o ferido, vamos buscar aquele que, aleluias, foi tentado e não conseguiu, muitas das vezes, se sobressair. Porque nós podemos olhar, amados irmãos, aleluias, que Jesus estava lá no deserto, estava jejuando, se consagrando. A Bíblia não diz em nenhum detalhe que ele estava orando, mas Jesus estava orando, porque ele diz que, aleluias, a vontade dele era estar sempre em comunhão com o Pai. Ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava se consagrando, e no mesmo lugar, aonde que ele se consagrava, foi o lugar onde ele foi tentado. Muitas das vezes, ribachandarabassúrias, dentro da casa de Deus, aleluias, tentado muitas das vezes, até mesmo pelo nosso irmão, aleluias, e nós ficamos mais tristes e mais revoltados, porque achamos que era do lugar aonde que não poderia vir, mas Jesus foi tentado no lugar aonde que ele se consagrava, no lugar onde que ele estava se preparando para a missão,
Não te entristeça, te digo nessa noite. Não importa do lugar da onde que está vindo a tentação e o lugar aonde que você está sendo tentado, mas Deus é poderoso para nos levantar, para levantar a minha e a tua vida, para servir a Deus com alegria, para tirar dentro do teu coração essa tristeza, esta amargura muitas das vezes que tem, aleluias, e chegarmos diante de Deus com nosso coração limpo e alegre. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar ao nosso Deus. Todos nós estamos sujeitos, amados irmãos, aleluias, a ser tentado, mas vamos nessa noite nos revestir. Vamos nos revestir do Senhor, vamos analisar cada vez mais as Escrituras e poder, aleluias, dar uma boa resposta para este inimigo astuto que vem, aleluias, tirar a nossa salvação, tirar a nossa fé, tirar os propósitos do nosso coração e atrapalhar a nossa missão aqui nessa terra. Oh, ribaxandarévias, aquele que quer oração, vamos orar a Deus, porque o Deus poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, que tem poder dos reinos, que tem poder, aleluias, de dar o pão para você, aleluias, e nós devemos depender dele. Glórias a Deus, vamos orar a Deus. Oh, ribaxandarévias, oh, vamos nos revestir do Senhor. Isso, amados irmãos, o tempo hoje, aleluias, é difícil, o tempo é trabalhoso, aleluias, nós estamos chegando ao final dos tempos, a qual, aleluias, vai se afunilando todas as coisas, e o inimigo está, aleluias, buscando cada dia, para na última hora, tirarmos um ou dois do caminho. Oh, ribacandarévias, aleluias, Deus não esqueceu de você. Xarabassuri bidesteve candalábrias, Deus não esqueceu de você. Ainda que as circunstâncias que tem passado não são das melhores, mas Deus te diz esta noite que as circunstâncias boas, estão nas mãos de Deus, aleluia, e a partir do momento que eu e que você resistirmos, ribaxandarévias, os anjos do Senhor o servirão. Oh, glória a Deus. Vamos orar a Deus. Bendito e amado Deus, nesta noite, ó Pai, aqui neste lugar, Deus tem uma bênção para a sua igreja, ribaxandarévias. E ainda que estes meus irmãos, algum deles, estão se sentindo fraco, desanimado, tentado, e a tentação não tem passado, mas eu quero te dizer nesta noite, Deus é contigo. Deus se levantará e bradará vitória a teu respeito, ribaxandarébias. Abençoa teus filhos, meu Deus, entra com providência, age em favor das suas vidas, abençoa, Deus, livra de todo mal, livra os teus filhos de todo mal. Oh, berecandarabachandarabassúrias, suri bedecandalabadabachandarévias,
Ribasto e beneve estúpido de cantalaba chaias. Oh, beneve laba sandaraba chaias. Muitas das vezes, diz o Senhor, não há Deus tem te esforçado em ser forte. Ribasto e não há Deus melhor. tem te esforçado em ser forte. Mas muitas das Deus tão grande que tudo está como contra, nosso o vento está Deus. contra. Mas eu te digo nesta noite, o Senhor te diz, persista mais um pouquinho, Não há anda mais um pouquinho, tem milagre, tem vitória, Deus tão grande tem libertação chegando. nosso Deus. Não te preocupa, anda mais um pouquinho. O céu criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Deus maior, não há Deus melhor. Eu vou agir por ti. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não importa, a minha casa Deus está tão aberta. Aqui, como tem a nosso cura. Deus. Aqui na casa do Senhor, O céu criou a terra, e eu me baixando a as nessa noite. tudo Faça um culto tudo formou. elas não vão doer em nós, Para o seu louvor, mas eu vou curar. para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo formou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Oh, glória a Deus. É Deus quem age por ti. A palavra de Deus é uma profecia. Tome posse da profecia de Deus, que é a sua palavra.
Tome posse, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Graças a Deus, irmãos, por tudo que nós ouvimos aqui e tudo que nós podemos ver o agir de Deus. Aleluia. Eu creio que você vai ter uma semana abençoada por Deus. Diante de tudo que ouvimos aqui, diante de toda a palavra que foi ministrada, Deus está confirmando que não tem para Satanás, porque Deus é contigo. Amém? Graças a Deus. Vamos erguer a nossa mão, vamos dar o nosso brado de vitória aqui nesta noite. O Senhor é a nossa bandeira, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?